E aí, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos estudar os diodos como grampeadores. Então, na aula passada, nós vimos o diodo funcionando como um ceifador. Qual é a diferença de um diodo ceifador para um diodo grampeador? Então, um circuito grampeador é um circuito constituído por um diodo, um resistor e um capacitor. Então, agora, nós não temos a existência apenas de diodos e resistores. Nós também temos exclusivamente que introduzir um capacitor nesta configuração. O objetivo desse circuito primordial seriam mudanças dos valores de tensão que você vai ter como entregues pela sua fonte original, pela entrada. Então, nós não vamos alterar a aparência do sinal aplicado. Isso quer dizer que se a gente tem uma onda quadrada, nós vamos continuar tendo um sinal quadrado. Se você tem uma onda senoidal, você vai continuar tendo uma onda senoidal. Mas você vai ter diferentes níveis CCs para cada uma dessas configurações ou desses sinais instantâneos que você tem alimentados ou de tensão de entrada do seu circuito. Isso quer dizer que um circuito grampeador ele tem a capacidade de alterar o nível de sinal instantâneo ou nível de sinal CC de saída mediante o comportamento de carga e descarga de um capacitor que você tem em conjunto neste circuito. Então você vai conseguir entregar para uma carga um sinal que vai ampliar ou amplificar a referência CC que você vai ter como sinal de saída. Claro que aplicações dos grampeadores eles são como duplicadores, quadruplicadores, triplicadores de tensão, coisa que nós vamos ver em aulas subsequentes. Então, é importante nesse circuito que a relação RC, que é a relação de tempo de carga e descarga do capacitor, seja grande o bastante para que não haja influência no sinal de saída, ou seja, para que você tenha um nível de tensão de ondulação muito baixa, coisa que nós já vimos no projeto de fontes que usam o circuito capacitivo como filtro. Então, nós já estudamos a ideia da tensão de ondulação e até vimos como calcular o capacitor para que a gente tenha uma ondulação de 5%, de 2%, 10% dentro da frequência de operação do seu sinal. Então, da mesma forma, nós podemos originar a ideia de que os grampeadores, nessa relação RC, eles têm que condicionar a ideia de uma porcentagem de ondulação que é aceitável para o funcionamento adequado ou para a geração adequada do sinal de saída que você tem sobre a carga. Então aqui nós temos um circuito clássico de um grampeador, onde nós temos aqui um capacitor presente no sistema, nós temos um diodo e um resistor, como foi dito, que isso configura a ideia então de um grampeador. Então, neste caso especificamente, nós teremos duas unidades de tempo. Na primeira unidade de tempo, o diodo estará diretamente polarizado. Na segunda unidade de tempo, o diodo estará reversamente polarizado. Quando isso acontecer, consequentemente, nós vamos ter condições diferentes de entrega de tensão na carga, que vai vislumbrar a ideia de que você consiga entregar uma carga, uma tensão maior do que a tensão original, que foi então constituída pelo VI, que é a tensão de entrada que você tem no seu circuito. Existem algumas etapas que a gente deve levar em consideração para que a gente possa analisar o funcionamento e determinar a forma de onda de saída de um grampeador. A primeira etapa, ela nos pede para que a gente inicie a análise levando em consideração que o diodo está diretamente polarizado. Então, no primeiro momento, nós vamos fazer uma análise considerando o diodo diretamente polarizado, independente da circunstância que a gente tenha, ou seja, se ele está diretamente polarizado quando é de mais para menos ou de menos para mais. Isso aí indifere. Nós vamos começar a nossa análise na base do tempo, considerando que ele está na sua polarização direta, independente de qual era esta polarização. Na segunda etapa, você vai considerar que quando o diodo está ligado,
o capacitor vai ter sua carga instantânea, ou seja, ele vai chegar no seu valor máximo de tensão instantâneo. Então, se ele está em paralelo com, por exemplo, a tensão de entrada, nós vamos considerar nesse momento que ele assume a tensão de entrada, ou seja, que ele tem o seu potencial igual à tensão de entrada. Nós sabemos que isso é um parâmetro fictício, por quê? Porque ele tanto tem uma descarga relacionada à sua relação RC, como ele também tem uma carga baseada nesta relação. Nós vamos considerar que ele vai ter uma carga instantânea só para que a gente possa analisar a função periódica considerando o regime permanente e não o regime transitório do funcionamento desse circuito. A terceira etapa, nós vamos presumir que durante o período em que ele estiver no estado desligado, o capacitor vai manter aquele valor de tensão, ou seja, o tempo vai ser pequeno o bastante para que o valor da ondulação seja tão pequeno que a gente pode desconsiderar e vamos dizer que durante toda aquela unidade de tempo ele mantém o seu valor de tensão constante na carga, mesmo que isso não seja uma verdade em circuitos práticos. Na quarta etapa, você vai ter que ter em mente a localização da polarização referente à tensão para subir os valores apropriados de tensão de saída. Então, nós vamos analisar o circuito enquanto a polaridade do capacitor, da fonte entrega no circuito para que a gente possa entregar para a carga ou visualizar na carga exatamente qual é o valor de tensão que a gente tem, dependendo das unidades de tempo que vão ocorrer os nossos sinais. E na quinta etapa nós vamos certificar da excursão total de saída, ou seja, que nós vamos passar por todos os eventos e vamos constituir um novo sinal de saída baseado nas configurações e no funcionamento do circuito que nós estamos estabelecendo. Então, vamos começar pensando então no caso específico do diodo estar diretamente polarizado, como foi então pedido. Então, nós vamos considerar, para o primeiro momento, o diodo diretamente polarizado. Se nós voltarmos só aqui para a gente visualizar, o diodo está nesse sentido, consequentemente, quando nós tivermos aqui uma tensão de entrada positiva, então nós teremos aqui um fluxo de corrente que vai permitir que o diodo esteja diretamente polarizado. Então, nesse caso, nós teremos aqui mais e menos da fonte, consequentemente o potencial do capacitor é mais menos, e aí nós teremos o diodo aqui em condução, fechando o circuito. Se nós desconsiderarmos a presença do capacitor, esse circuito é um circuito ceifador. Consequentemente, ele estaria entregando para a carga V0, que é igual a VK, que é a tensão ou a queda de tensão que você tem sobre o diodo. Então, durante essa unidade de tempo, a carga tem VK, ou seja, a queda de tensão do diodo que está presente nesse circuito. Neste momento, a gente também pode observar que nós temos uma outra malha aqui, consequentemente, nós vamos propor um fechamento onde o capacitor estará em paralelo com a tensão que o alimenta, ou seja, com a fonte que alimenta, fazendo com que ele vá ser carregado. Num terceiro evento, a gente deve presumir, então, que o capacitor vai se desligar. Voltando aqui, só para a gente fazer uma observação, na segunda etapa, nós vimos, então, que quando o capacitor entra em carga, nós vamos assumir que instantaneamente ele assume o valor. Como ele está em paralelo com a tensão, então ele assume a tensão V, ou seja, ele vai ter imediatamente, da forma nossa fictícia, uma tensão igual à tensão da fonte que o alimenta ou que o carrega, que nesse caso, então, ele está acumulando o valor de V. Uma terceira etapa, agora nós vamos considerar que o diodo está reversamente polarizado. Para que ele esteja reversamente polarizado, podemos ver que vai haver uma mudança do valor da nossa fonte, ou seja, a nossa fonte ela vai ter uma tensão reversa. Consequentemente, nós estaremos na segunda parte do semiciclo. E, neste momento, o circuito aqui abre e, consequentemente, o que nós vamos entregar para a nossa resistência e, consequentemente, para a nossa saída, tem a ver com o fluxo de tensão que nós temos aqui, que vai determinar o valor de VR e, consequentemente, de V0.
fluxo de corrente entra aqui primeiro. Então, nós temos menos V, menos V, menos V0 igual a zero. Então, o V0 vai ser menos 2V. Então, neste momento, nós estaremos entregando para a carga 2 vezes a tensão original. Por quê? Porque como nós consideramos que o capacitor ele carregou instantaneamente com a mesma tensão da fonte e a sua polarização agora em representação à fonte pressupõe o somatório dessas tensões, isso quer dizer então que a nossa tensão sobre a carga ela é 2 vezes a tensão que nós temos original de V. Isso quer dizer que nós estamos duplicando o semiciclo negativo do nosso sinal. Então, nós temos 2 vezes a nossa função de saída negativa entregue sob a carga do sinal que nós queremos, então, constituir. Então, aqui nós temos um exemplo de um circuito grampeador. Vamos analisar e vamos constituir por que aconteceram aquelas funções de saídas como estão observadas aqui deste lado. Então, esse aqui é a nossa tensão de saída, essa aqui é a nossa tensão de entrada. Mas como nós saímos, então, desta tensão de entrada para que a gente possa determinar esta função de saída? Então, esse aqui é o nosso circuito grampeador. Só que ele tem uma diferença do circuito original. Ele tem uma fonte aqui, mas ele tem uma outra fonte no circuito onde está presente o diodo. Isso quer dizer que no momento que o diodo está fechado, nós teremos aqui a união de uma fonte à fonte original que nós temos de alimentação de entrada. E, consequentemente, quando esse diodo estiver aberto, essa fonte não faz parte do circuito ou do esquema. Mas essa fonte tem uma outra função. No momento que o circuito está diretamente polarizado, ela está alimentando a carga durante aquela unidade de tempo. Então, você está garantindo uma alimentação à carga durante aquela unidade de tempo onde o diodo está diretamente polarizado. Então, o primeiro momento é aquele momento onde nós devemos analisar o circuito considerando o diodo diretamente polarizado. Neste caso, vai acontecer quando a tensão de entrada for igual a 10 volts. Então, no momento, aqui o diodo está reversamente polarizado, então está sendo considerado que ele estará em carga quando você tem a tensão de menos 20 volts. Então, ele está reversamente polarizado. Considerando esse evento, nós teremos aqui o fechamento do circuito e eu tenho aqui menos com mais, então as fontes estão sendo somadas. Então, durante a unidade de tempo onde o diodo está fechado, é o momento onde nós temos a proposta de 0 a menos 20, porque aqui o diodo está reversamente polarizado em relação àquele esquema que nós analisamos anteriormente. Beleza. Nesta condição, então, nós vamos ter, considerando aqui o fechamento da malha, nós vamos ter a representação de menos 5, menos 20, então vai ter menos 25 entregue ao capacitor. Então, o capacitor vai carregar com uma proposta de menos 25. Mas se nós considerarmos aqui a função entregue para a nossa tensão de saída, então, em paralelo tem mais 5. Então, consequentemente, durante aquela unidade de tempo, nós temos mais 5, que é o momento onde o diodo está diretamente polarizado, e essa tensão é a tensão que você tem em paralelo com a carga e, consequentemente, a tensão que você entrega para a sua carga. No momento subsequente, nós vamos considerar que o diodo está aberto. Então, se o diodo está aberto, nós temos a polarização mais e menos. Então, eu estou entregando 10 volts nesta condição. Se eu entrego 10 volts, eu tenho aqui, então, a abertura do circuito, consequentemente, essa fonte não está presente mais no sistema. Se nós considerarmos que o capacitor teve carga instantânea, isso quer dizer que ele tem 20 mais 5, ele carregou instantaneamente com 25 volts. Ok, se eu tenho 10, então eu tenho mais com menos, as fontes se somam. Então, 10 com 25 dá 35 volts positivos sendo entregue sobre a nossa tensão de saída.
Então, durante essa unidade de tempo, nós vamos ter aqui uma resposta de 35 volts. Ok, no momento onde o diodo volta ao seu semiciclo negativo, então o diodo diretamente polarizado permite que você recarregue o capacitor e, consequentemente, como tensão de saída, você volta a ter só 5 volts. E aí você, num segundo, ou no terceiro, ou no quarto momento, tem o diodo aberto. E aí você volta a ter, então, um padrão que vai simbolizar 5 quando ele está em polarização direta, 5 mais 10 mais 25, 35 quando ele está em polarização reversa, simbolizando aqui um degrau de 30 volts, que é exatamente o degrau original que você tinha aqui. Então, o circuito grampeador, neste caso aqui, o que ele fez? Ele permitiu que você deslocasse essa forma de onda do menos 20 para o 5 e do 10 para o 35, mantendo o degrau de 30 volts que você tem entre o sinal de menor intensidade e maior intensidade. Então, você alterou a composição desse sinal original, constituindo um sinal de saída com características diferentes. Mas, se nós observarmos, a forma de onda não mudou, ou seja, ela é uma onda quadrada, continua sendo uma onda quadrada presente no sistema. Então, nós vimos a aplicação do diodo como grampeador, vimos a ideia de que é possível você alterar o gradiente de saída do seu valor de tensão, sem que com isso você tenha uma alteração da forma de onda que você tem sob esse sinal.